Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu estou aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo, ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a Rádio Web e também para a Web TV. Então, muita informação, também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br. Muito bem, pessoal, estamos com mais um De Política Falamos, como acontece toda segunda-feira. A gente tem um programa inédito que fica lá no nosso canal do YouTube, no portal Carlos Maganin. E como acontece também em todas as edições, estou aqui com o professor Sérgio Saturnino para falar justamente sobre política, professor. De política, falamos. Professor, agora começa aquela reta final, início do final, né? Porque a gente não está ainda na questão da campanha eleitoral, né, oficial, com os seus candidatos. Falamos de pré-candidatos. O pré-candidato se torna candidato depois da convenção. Isso. Convenção agora que seria até 5 de agosto. Mas quando é que tudo isso começa nessa estratégia da questão da política e dos pré-candidatos? Pois então, a institucionalidade do processo político oficial, assim, atribuído pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral, é a partir de 1º de janeiro do ano que tem eleição. Ali já começa um monte de regras e possibilitar que as concorrências, né, sejam iguais ou tenham semelhanças para que não haja abuso daqui ou dali. Então, muita gente tem que sair dos cargos políticos, daqui a pouco outros têm que sair dos seus relacionamentos por comunicação, canal de TV, rádio e jornal. Não pode mais entrar nesse âmbito para dar igualdade, né? Similaridade de concorrência para todos, igualdade de concorrência. Essa é uma etapa que, no fundo, nos corredores, nas conversas, vai se delineando também, são as costuras políticas. Então, a pré-campanha ela é muito realizada em cima disso. 2 grandes focos. Um deles, a autopromoção do pré-candidato. Pré-campanha, o pré-candidato faz autopromoção. Quem sou eu? Vejo meus atributos, minhas virtudes e o que eu posso fazer por você. Ou em seu nome. Essa é uma parte do que os pré-candidatos se organizam dentro dos próprios partidos e fazem concorrências internas nos partidos. A outra parte é como os líderes políticos começam a organizar esses sinais de apoios, concorrências, oposições, apoios diretos, apoios informais, enfim. Toda essa costura é uma costura que se faz atrás das cortinas. São conversas mais difíceis, conversas genéricas, verbos que não se finalizam, enfim. Aquele negócio que política se faz com um bom relacionamento, né? Então, se você diz, eu venho para a mesa, mas eu tenho que ser o candidato a prefeito, você começa a fechar portas e isso faz com que os outros se organizem contra você. E nessa questão, a gente está falando de 1º de janeiro, começa a descompatibilização, seria assim, as pessoas que estão em cargos vão saindo, são exonerados, quem é da área da comunicação também já chegou ao ponto de se desvincular, quem trabalha em rádio, TV, jornal e tudo mais, onde apareça o nome ou, né, a própria imagem. E aí o senhor fala na questão dos pré-candidatos, né? E o senhor falou uma questão agora, o erro, dizer que eu sou e pronto, acabou. Esse é um erro. Um erro estratégico. Até porque assim, cada partido só pode ter um pré-candidato ou pode ter diversos prefeitos, vamos supor? Essa é uma disputa interna de partidos.
a pré-campanha. Então, você é pré-candidato, está no partido A, eu sou pré-candidato, estou no mesmo partido. Eu preciso me promover, estar em condições de concorrência melhor que você. Estar em condições de concorrência não significa que eu tenho maior intenção de voto que isso seja suficiente. Também talvez seja algo muito difícil, até mesmo um erro, escolher pré-candidatos por causa do índice de intenção de voto. Ele é muito insuficiente para essa decisão. É preciso combinar transferência de voto, parâmetros, motivo pelo qual se vota naquele candidato, rejeição e motivo da rejeição. Por exemplo, em rejeição a pré-candidatos e candidatos, nós temos pelo menos três parâmetros. A rejeição de concorrência, eu rejeito você porque você ameaça a que eu ganhe a eleição. A rejeição que é partidária ou ideológica, se é do partido A ou B, não voto, eu gosto muito dele, é boa pessoa, gente boa e tudo mais, mas é naquele partido eu não voto. E a rejeição moral, teve algum problema de caráter moral, condutas com relação a outras pessoas, condutas com relação à justiça, e esse pesa muito. Então, quando você classifica isso, você estabelece quais são os parâmetros de concorrência e quais deles têm maior viabilidade na concorrência. Feito isso, você passa para uma outra etapa, né? Então, a primeira eleição já do pré-candidato já é nessa questão. Quem é lançado a pré-candidato? Pode ser 1, 2, 3. Claro, quanto mais plural é o partido. Geralmente é 1 ou 2. Aqui no Brasil, o que a gente vê é isso aí. Às vezes, depende do nível de liderança, da estrutura organizacional de um partido, do ambiente de concorrência propriamente dito, enfim, essas são as nossas primárias, como se diz em outros países, né? As nossas primárias se fazem assim. Então, um conjunto de variáveis que você deve considerar, tal. Se o candidato está em reeleição, ele tem maior fôlego para manter-se, né? Ele agora vai concorrer à reeleição, então ele tem um fôlego da própria estrutura para se manter ali. Essas combinações vão se dando em cada cidade, no caso das eleições municipais, e ela vai se costurando a partir de então. Até outra questão também, que a gente fala da janela partidária, porque lá em janeiro ainda pode se trocar de partido, tem um tempo que pode se trocar de partido também, aqui nesse meio desse ano. É interessante isso, como a gente gosta de curiosidades na política, né? E também na nossa própria história. O Brasil foi descoberto em 1500 com o Tratado de Tordesilhas, assinado antes disso, né? Faz a independência do filho em relação ao pai, né? Dom João VI e Dom Pedro I. Então, você tem essas coisas assim, né? Sim. Aí você abre essa tal de janela partidária, mas antes você tinha votado lá todas as regras para a fidelidade partidária. Fidelidade pulando de janela, quer dizer, a gente é muito curioso nisso, né? Aquela lei para inglês ver, como a gente falava durante o processo escravocrata, né? Que o negro nasce livre, mas tinha que ficar na senzala junto com a mãe, até que fosse maior, né? Pudesse caminhar sozinho. Ou a lei do sexagenário, né? A partir dos 60 anos, o negro então estava livre. O problema era um negro, um escravo, chegar aos 60 anos. Sim. Né? Hoje, a expectativa de vida, nem pela questão da própria escravidão que sofria, mas também a expectativa de vida era 40 anos, 45 naquela época. Então, essas curiosidades que a gente constrói, né? Fidelidade partidária e janela. Sim. Interessante isso. Mas, enfim... Eu sou fiel até abrir a janela. Abriu a janela... Eu sou fiel com um grau de infidelidade institucionalizado. Sim. Né? Então, pode, né? Pode pular a janela. Sim. Essas são nossas coisas, que a gente vai construindo. Então, a gente não fortalece os partidos políticos nisso. Em outros países, quando você tem fidelidade partidária, para você migrar para outro, você fica um tempo sem registro, não pode ocupar cargos governamentais, enfim, tem um conjunto de punições, o que lhe obriga a pensar muito antes de mudar de um partido. Então, geralmente, as pessoas mais fortalecem um partido do que migram de partido. Aqui a gente tem essas... Diferenças de pensamentos, né? E de atitudes, né? Então, aí fica esse negócio que parece que política tudo pode. Não, mas política tem que ter boas regras. E aí, professor, então a gente está aí com os pré-candidatos a prefeito e a vereadores, também são pré-candidatos. Existe uma regra também para eles, que eles não podem pedir voto. Eles podem participar de tudo, só não podem assim, vote em mim.
Não, porque eu não sou candidato, eu não posso pedir algo. Mas o resto pode, só não pode pedir voto. Se eu não sou pré-candidato, é uma condição que você não pode votar em mim, então eu não posso nem lhe pedir voto. Sim. Quem vota em mim são as pessoas do diretório municipal, né? Ou da estrutura partidária, a partir de como ela está organizada. Então, nesses eu preciso pedir voto, mas na população em geral eu não posso, eu não sou candidato. Seria uma incongruência, né? Então, é um limite adequado para as pessoas saberem também o que fazer. Então, professor, chegando às convenções, agora é 5 de agosto, esse ano é 5 de agosto, é o prazo final das convenções ou é o início das convenções? Porque até então existe um prazo de início e fim das convenções. É o final. Depois de registrada a ata, fechada a ata, vai para o Tribunal Regional Eleitoral, lá ela é homologada, ou seja, pega o CPF dos candidatos e se vê se ele está apto a concorrer, se vê em termos de justiça, criminal, civil, Tribunal de Contas, um conjunto de coisas, o CPF bate e volta, e aí se ele está apto ou não a concorrer. E aí sim, feito isso, você vai ter um processo de organização rápido, que é abrir conta, estabilizar todos os processos institucionais, e aí abre a data propriamente do processo eleitoral. Aí nós temos candidatos e nós temos agora o início de uma campanha eleitoral. Então, 5 de agosto é o prazo final. Quando que podem começar as convenções? Ou já pode começar agora? Já pode começar as convenções. Mas tem que terminar. Sim. Até dia 5 de agosto. Mas a maioria deixa ele para o final, porque ainda tem um quebra-cabeça ser fechado aí. Você pode fechar depois em determinadas condições, a ata. Não, mas digo assim, da convenção, se o partido quer fazer a convenção hoje, pode fazer. Pode inclusive iniciar e fechar em 1 hora. Mas até 5 de agosto tem muita coisa que pode acontecer nesse jogo de xadrez. Todo mundo vai deixando, porque agora aquelas articulações atrás das cortinas, aquelas conversas duras, por decurso de prazo, o tempo vai ficando apertado, as decisões têm que ser tomadas sob pressão de tempo. E aí, tomadas as decisões, se vai até... Aí se registra. Mas se leva, geralmente, a 46 do segundo tempo, né? Até porque esse processo, depois da convenção feita, ele já, como o senhor falou, mais rápido, abre conta. Aí começa também a questão dos diretórios? Pode ter diretórios, ou agora já pode ter diretórios? Os diretórios de campanha oficialmente podem ser inaugurados agora e tudo mais, que é de um partido, né, de um candidato, então não haveria problema em você inaugurar um diretório. E na questão, aí a gente pode até, que é um tema mais polêmico e extenso, professor, do fundo partidário, né? A partir desse ponto da abertura da conta começa a utilização do fundo partidário, ou nesse pode também ter esse fundo partidário? Essa é uma decisão dos partidos. Você vai usar. Como usar é uma decisão dos partidos. Os partidos são organizações privadas com financiamento público. Então, na medida que entra o dinheiro vai ser, obviamente, fiscalizado, mas ele é usado como se fosse privado. Mas ele pode ser nessa pré-campanha utilizado para algum evento, alguma reunião de... Não. É o fundo de campanha, é eleitoral, não é pré-eleitoral. Então tem que ser depois da homologada da convenção e tudo mais. Exatamente. Então, o que está sendo feito numa pré-campanha, como é que funciona? Se é privado com dinheiro público, mas antes não tem dinheiro público, é dinheiro particular? Geralmente são os próprios candidatos que pagam, isso depois é monitorado, obviamente, quando você for para a campanha propriamente dita, se vê quanto é que você gastou lá atrás, quanto é que você vai gastar agora, quais são as suas pretensões, todo o nível de organização institucional fica registrado. Então, quem faz financiamento de campanha tem registro, enfim, os conjuntos de empresas não podem financiar, são só pessoas, né, indivíduos, CPFs. Então, todas essas regras precisam ser cumpridas e demonstradas. Então, do dia 1º de janeiro até dia 5 de agosto, o momento crucial é 5 de agosto, que é o fim das convenções. Mas parece que todo momento crucial é o momento final. Né? É igual uma gravidez. Você vai, a gravidez, curte, mas o momento mais importante é o próprio nascimento. Estamos nesse momento agora das contrações, né? Chegando ao processo... Em algumas cidades uma contração bem forte, né? Com algumas dificuldades de parto e tudo mais, né? Mas, em geral, dá tudo certo. Aí, feita a convenção, daí já muda um outro tipo de calendário, que daí é o eleitoral mesmo. E mudam regras também. Aí as regras são muito mais controláveis, muito mais controladas e muito mais específicas a cada um do conjunto. Mas talvez o elemento fundamental aqui, e a gente não falou nele, é o eleitor.
Ah, esquecemos do eleitor. Pois é. Tem o eleitor ainda, né, professor? Porque o eleitor, de 1º de janeiro até o final das convenções, ele ainda ajuda a orientar um monte de coisas, né? Mas ainda não se pode pedir voto. Sim. Embora ele seja eleitor, ele não pode votar na ausência de candidatos, propriamente dito. O tempo da eleição, o tempo propriamente da política para o eleitor, começa no pós-convencional. Ali, quando você pode pedir o voto, o eleitor vira o grande rei dessa monarquia, né? Desse império chamado processo eleitoral. Ele que manda em tudo. Não, é para ele que você pede coisas. Ele decide. É porque ele decide. E aí a gente tem uma mudança de polo. Ele é o polo positivo mais forte, mais intenso. E o candidato pede o voto. É interessante porque em países cuja democracia é mais madura, isso perpetua, né? As suas demandas são organizadas, você manda lá para os seus deputados e tudo mais. Aqui no Brasil é interessante porque a gente muda o polo de novo. Alguns candidatos dizem, passa lá no meu gabinete, né? Sim. Quer dizer, até então você ia na casa dele. Talvez, como representante da população, 2 condições. Uma, na fila dos desejos, das demandas, se eu sou um candidato, sou o último da fila. E muitas pessoas vão entrar na fila 2 vezes, eu vou ficar por último ainda. Eu represento o interesse e o desejo dos outros. Segundo, é que por eu ter ido pedir o seu voto para que você votasse em mim, eu lhe considerando um eleitor e também um cidadão, depois das eleições eu deveria fazer a mesma coisa. Eu vim aqui para dizer como seu voto, já que você provavelmente votou em mim, ou mesmo que não tenha votado, mas como resultado eleitoral, tem provocado as coisas que eu devo fazer. Né? Eu vim aqui lhe falar algumas coisas que eu estou fazendo e pedir a sua sugestão. E ver se você está de acordo, afinal de contas, é em seu nome que eu faço tudo isso, não em meu nome. Né? Então, quem tem um mandato, ele não tem um mandato para si. Eu fui eleito e para fazer essas coisas como eu quero. Não, absolutamente, justo o contrário. Você foi eleito para representar todos os outros. Sim. Então, se fosse um mundo assim, cuja cabeça representasse desejo, você seria uma pessoa sem cabeça. Né? E todos os outros teriam cabeça, porque é em nome dos outros que você faz. Mas achei interessante essa comparação, que é uma bateria que vira o polo no positivo. Só essa carga tem tempo, né? Tem. Que é em outubro. Ela tem um tempo da eleição, mas em países de democracia avançada, ou mesmo um pouquinho mais madura, ela tem um tempo da cidadania. Nós somos eleitores, mas dificilmente somos cidadãos. Aqui a diferença é enorme. E aqui nós precisamos aprender a ser cidadãos. Certo. Inclusive o nosso comportamento fora das eleições, né? Porque talvez não fosse necessário ter um guarda na faixa de pedestres. Sim. Era só respeitar aqueles fluxos de direitos que saem daquelas faixas. Ali deve dizer, gritar o tempo todo, é a vez do pedestre. E não é uma competição de quem consegue avançar ali primeiro. Tendo uma faixa de pedestre, pedestre tem prevalência. Ele tem o privilégio de fazer as coisas porque o dele prevalece. Fosse assim, nós não teríamos guardas nas faixas de pedestres, na escola, frente às escolas e em outros lugares. A nossa democracia, por ser de baixa cidadania, custa muito mais caro. Infelizmente com dinheiro público, né, professor? O dinheiro público é outra versão que a gente precisa conversar, um tema específico, porque o dinheiro público não existe. O dinheiro é sempre privado. O Estado não produz riqueza. Quem produz é o mercado. Vamos falar isso no próximo programa? Vamos Pode lá. ser? Porque o nosso tempo acabou. Mas vamos falar sobre isso, acho que é interessante, né? Tá certo. Fundo partidário com dinheiro público, mas o dinheiro público ele é privado, e eu que mandei o dinheiro, mas o dinheiro é público, é meu, mas são uma palavras. postura. Não, são atitudes, comportamentos, cultura política, tudo envolvido nisso. É um bom caminho para a gente pensar sobre cultura política e cidadania. Próximo programa a gente fala sobre isso? Vamos lá. Então tá, obrigado pessoal por mais uma participação aqui no De Política Falando. A gente volta na próxima semana com mais aí um tema, e aí já está até definido o tema, né? A questão do dinheiro público, que público que é privado, fundo partidário que é dinheiro público, para a gente buscar esclarecer um pouquinho mais, como acontece toda segunda-feira aqui comigo e com o professor Sérgio Saturnino, para a gente esclarecer e falar, porque de política
Falamos. Fala galera, beleza? Tem uma novidade para contar para vocês. Agora eu tô aqui dentro do Atlântico Shopping. É o portal Carlos Maganin com rádio e TV web e também espaço para podcast. Então a partir de agora a gente está com espaço aí para quem quiser anunciar, quem quiser gravar seu podcast, quem quiser participar. A gente tem uma rádio e TV web dentro do Atlântico Shopping. Fica no primeiro piso, do lado do Instituto Geral de Perícia, onde faz a carteira de identidade. Então, a partir de agora a gente está com um portal aí para levar notícia, informação e claro, se você quiser anunciar, pode anunciar conosco também, entrando em contato com o telefone que aparece aí no vídeo ou também no www.portalcarlosmaganin.com.br. Lá tem todas as informações, tem as notícias, tem o link para a rádio web e também para o web TV. Então muita informação também com credibilidade no portal carlosmaganin.com.br.